Graças e paz, irmãos. Mais uma segunda-feira, estamos novamente reunidos para estudarmos a Palavra de Deus, mais especificamente no que diz respeito às doutrinas centrais que fundamentam a nossa fé. Estamos dando continuidade ao nosso módulo de teologia sistemática e hoje retornando ao nosso horário normal. Semana passada mudamos o dia em função da indicação que fizemos para que os alunos aproveitassem tanto o curso de capelania hospitalar como de aconselhamento bíblico que está sendo oferecido pela FABAPA, Faculdade Batista do Paraná, de graça. Então é um curso online, está disponibilizado no site da Faculdade Batista do Paraná. Então nós pedimos para que os alunos aproveitassem e se inscrevessem, pelo menos a disciplina de aconselhamento, mais especificamente aconselhamento bíblico, não é? É aconselhamento pastoral, só que o aconselhamento que nós vamos trabalhar é especificamente voltado para o uso das Escrituras Sagradas no aconselhamento cristão. Não vamos abordar as perspectivas psicológicas e todos os outros modelos de aconselhamento que nos são apresentados e muitas vezes nos são oferecidos como opção. Nós vamos trabalhar especificamente na linha de aconselhamento, tendo como fundamento, como pano de fundo de toda a nossa abordagem aquilo que as Escrituras ensinam, por acreditarmos que as Escrituras elas são suficientes para trazer cura aos problemas da alma dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E hoje vamos dar início a uma nova parte do módulo de teologia sistemática. Trabalhamos a doutrina de Deus, teologia, trabalhamos também a doutrina do homem, a antropologia, e findamos a doutrina do homem semana passada falando da imagem e semelhança de Deus no homem, e mais especificamente no fato de Deus haver consumado no homem o seu ato criativo que está registrado em Gênesis capítulo 1, e Deus termina a sua obra dizendo que tudo que ele havia feito era muito bom. O problema é que entre essa afirmação e aquilo que vemos com os nossos olhos, uma interrogação vem à nossa mente. Alguma coisa deu errado no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu que o muito bom foi de alguma maneira manchado. E é justamente o tema que nós vamos começar a trabalhar hoje, a doutrina que nós vamos começar a trabalhar, que é justamente a doutrina da queda e as consequências que o pecado, ao entrar no mundo, trouxe para nós como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, não somente nós, seres humanos, fomos afetados, mas vemos no registro de Gênesis pós-queda que a própria terra foi amaldiçoada, a própria criação foi amaldiçoada por causa do ato de desobediência dos nossos primeiros pais. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a caminhar em direção a uma compreensão clara acerca do que é o pecado, a maneira como o pecado afeta a nossa vida, até onde a nossa vida está contaminada com ele e o que pode ser feito, ou o que foi feito para que essa consequência danosa, essa consequência drástica que o pecado trouxe para com a raça humana seja solucionada. Hoje, especificamente, nós vamos introduzir a matéria, a disciplina de hamartiologia, que vem de hamartia, né, que é pecado no grego. Então, um estudo ou tratado sobre a doutrina do pecado. Se Deus permitir, hoje nós vamos estar abordando 3 pontos dessa doutrina. Primeiro, a realidade do pecado ou fato do pecado. Segundo, a perspectiva bíblica do pecado. Antes da bíblica, nós vamos dar algumas posições fundamentadas naqueles ismos religiosos que nós estudamos em Teologia 1, quando estávamos tratando da doutrina de Deus, mais especificamente em sua introdução. Então, depois de apresentarmos algumas perspectivas antibíblicas sobre o pecado, fundamentado nas correntes religiosas anticristãs que nós já estudamos lá atrás, então nós vamos falar daquilo que a Bíblia ensina sobre o pecado, como a Bíblia apresenta a realidade do pecado para nós. E depois nós vamos trabalhar a questão da fonte do pecado, também trabalhando correntes anticristãs,
ideias que circulam na perspectiva da existência humana e que de alguma maneira fere essa perspectiva anterior, lembrando aos irmãos que a perspectiva bíblica do pecado, se interpretada corretamente, é a verdade absoluta acerca do fato. Então, nós vamos trabalhar, se Deus permitir, nessa noite, o fato do pecado, a perspectiva bíblica do pecado e a fonte do pecado. Se de alguma maneira você está acessando pela primeira vez a nossa aula, o material que nós usamos na aula, a apostila, está disponível na página do SETSC no Facebook. Então, se você for na página do SETSC e começar a correr pelas publicações, você vai ver a apostila. Existe ela lá em PDF e em doc, em Word. Então, você pode baixar gratuitamente e pode acompanhar a aula conosco. Então, a apostila, o material que nós vamos usar essa semana, o que vamos usar hoje, já está disponível na página do Facebook do SETSC. Então, se você por acaso nos acompanha pela primeira vez, então acesse no Facebook a página do SETSC, Seminário Teológico, e nas publicações você pode baixar a apostila da aula. Como sempre fazemos no início de cada aula na segunda-feira, nós lemos um texto que de alguma maneira tem a referência com um assunto que nós vamos tratar durante a noite. E nós queríamos que você abrisse a palavra de Deus em Romanos capítulo 7. Poderíamos trabalhar Gênesis capítulo 3, o fato da queda, no ato da queda, mas nós vamos usar Gênesis capítulo 3 à medida que formos fazer a exposição desses três temas hoje. Então nós vamos usar esse texto, mas nós queríamos trabalhar naquele conflito que Paulo escreve na carta aos Romanos. Alguns estudiosos tentam negar que Paulo está falando de si mesmo, outros defendem, ou a maior parte defende que Paulo está falando da sua própria experiência em relação à tentação e à pressão que ele sofria por causa da influência do pecado, que ainda exercia poder na sua vida, não um poder escravizador, mas um poder que o inibia a manifestar a imagem e semelhança de Deus com mais intensidade na sua vida. Então Paulo vai falar dessa experiência e eu quero começar com ela porque ela servirá também de fundamento para muitos dos argumentos que nós vamos usar aqui na aula de hoje. Então, Romanos capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 14. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14 está escrito: porque bem sabemos, irmãos, ou melhor, a partir do versículo 12. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 12 está escrito: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que, mesmo com o entendimento
que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, mais uma vez, mais uma segunda-feira, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos. Ó Deus, como a cada segunda-feira, reunidos, apesar de separados, para aprendermos mais, Senhor, acerca das verdades contidas na Tua Palavra, que servem, Senhor, como fundamento, Senhor, da nossa crença, como fundamento da nossa fé, e nos habilita, Senhor, ao compreendermos bem essas verdades, a darmos cada dia melhor, Senhor, mais claro, mais objetivamente a razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco nessa noite. Pedimos que o Senhor seja com a minha vida, com a vida de cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham a cada segunda-feira e que nós possamos aprender, Deus, nessa noite com a Tua Palavra, Senhor, acerca da doutrina da queda. Possamos começar a compreender mais o que aconteceu conosco, Senhor, lá nos nossos primeiros pais, conosco como raça humana, a partir do momento em que eles decidiram desobedecer ao Teu mandamento. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos ajudar. Venha ser conosco, Senhor, e venha nos abençoar nessa noite. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para você que já está com a apostila na mão, hoje, se Deus permitir, nós vamos estudar o conteúdo da página 18, 19 e 20. Nessas três páginas, nós temos literalmente esses três conteúdos: o fato do pecado, a perspectiva bíblica do pecado e a fonte do pecado. Quando nós trabalhamos doutrina bíblica, a nomenclatura das doutrinas, elas levam em consideração a maneira como a palavra é escrita na língua grega, a língua grego-koiné, que foi escrito o Novo Testamento. Então nós temos teologia, que é o estudo de Deus, vindo o procedente de theos, Deus, logia, tratado, ensino, alguma coisa voltada a essa realidade de estudo. Então, da mesma maneira, esse mesmo princípio de um prefixo grego com um sufixo também grego estabelecendo essa realidade, os nomes das doutrinas são estabelecidos. Então, nós temos vamos começar com a primeira, que é bibliologia, que nós vamos dar separadamente, mas bibliologia que vem de biblia, livros no plural. Então, o estudo das Escrituras ou do livro das Escrituras da Palavra de Deus. Depois nós temos teologia, que vem de theos, Deus, mas logia, estudo tratado acerca de Deus e da maneira como Deus se relaciona com a sua criação e o plano que Ele está desenvolvendo. Então, tudo que diz respeito à ação de Deus, acerca de quem Deus é e esse plano que Ele está administrando no decorrer da história, nós vimos em teologia a doutrina do homem, desde a sua criação, a sua constituição, as qualidades que ele tem que o capacita e o habilita a ser a coroa da criação, ou seja, distinto de qualquer outro ser vivo e superior. Então nós estudamos bem antropologia, que é antropos, ser humano, homem, e logia, estudo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em estado de perfeição, porém tão perfeito que não pudesse cair. No teste que foi feito ao exercício da sua vontade, infelizmente os nossos pais desobedeceram e o pecado entrou no mundo. Lá em Romanos 5:12 ao 19, Paulo estabelece essa realidade: por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, portanto todos pecaram. Então a doutrina do pecado é chamada de hamartiologia, que vem de hamartia, que é a palavra grega usada para pecado, e logia, então, o estudo do pecado, e não apenas do significado, do conceito do pecado, mas também das implicações que a experiência com o pecado no mundo trouxe para a vida dos seres humanos. Então é necessário que nós compreendamos a doutrina do pecado numa perspectiva bíblica, principalmente porque aquilo que a Bíblia ensina, e eu espero que vocês se condicionem
a lidar com os ensinamentos bíblicos dessa maneira. O que a Bíblia ensina acerca dos assuntos ou das doutrinas que estão contidas nela é a verdade absoluta. Os ensinamentos das Escrituras acerca dos assuntos que estejam ligados ao propósito da sua escrita são a verdade absoluta. Um exemplo: Deus existe. E ele não fez nenhum esforço para se apresentar, porque a criação já estabelece de maneira clara a percepção da necessidade de um Criador por trás disso. Então, a própria criação, ela revela a existência de um Criador inteligente, poderoso, pessoal, e aí as qualidades inerentes a Deus como um ser pessoal, poderoso, inteligente, e aí por diante. Então, a própria criação, ela já nos dá uma deixa para que nós nos tornemos indesculpáveis se negarmos esse fato. Porém, Deus não se revelou somente a partir da criação, ele se revelou também a partir das Escrituras, e nós vimos isso lá no Salmo 19, quando a primeira parte demonstra o cosmos criado como o instrumento da revelação de Deus a todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos, e acrescida essa revelação, a revelação escrita de Deus contida na sua palavra. Então, Deus existe. A Bíblia ensina isso, então isso é uma verdade absoluta. Foi Deus que criou todas as coisas. O universo, os seres humanos, os seres vivos, não foi produzido por nenhum processo evolutivo ou qualquer outra cosmogonia que seja ensinada por aí. A verdade absoluta acerca da criação, ela está na primeira frase das Escrituras: no princípio criou Deus. Qualquer teoria que se levante ou que se oponha a essa afirmação, ela deve ser negada pelo cristão. E mais uma vez eu lembro, gente, nós julgamos as teorias anticristãs pela verdade absoluta da palavra de Deus. Então não importa se eu vou para a universidade ou se eu vou para a escola e o professor ensina evolucionismo ou ensina materialismo absoluto, naturalismo, para mim não importa. Esses ensinamentos ou essas teorias levantadas em sala de aula, para mim que sou cristão, são elas que vão ser julgadas pela Bíblia e não a Bíblia julgada por elas. Infelizmente, muitos não são preparados para lidar com isso e ao entrarem na universidade se depararem com essas correntes anticristãs, pelo fato de se dar ou atribuir uma autoridade demasiada aos professores universitários por causa dos títulos que eles têm acerca daquilo que eles estão ensinando. Então, infelizmente, os alunos evangélicos tendem a começar a julgar aquilo que a Bíblia ensina a partir dos ensinamentos que estão aprendendo na sala de aula da universidade. E aí, como consequência disso, a estatística diz que a cada 10 crentes que entram na universidade, 7 se desviam e 5 saem sem crer em absolutamente nada, porque cometeram esse erro drástico, esse erro que nós não podemos cometer de maneira alguma: tomar ensinamentos falsos e julgar a verdade absoluta das Escrituras por eles. Para aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não existe crise. Mas, infelizmente, nem todos têm maturidade para lidar com isso. Então, toda essa realidade criada, inclusive nós como seres humanos, procedemos de um ato criativo de Deus. Foi Deus que formou. E Deus criou todas as coisas e disse: é muito bom. Porém, nesse muito bom que Deus criou, alguma coisa entrou no meio e manchou o muito bom de Deus. Os únicos que caíram de verdade, que se tornaram totalmente maus e totalmente trevas, foi o diabo e os anjos que estavam aliados com ele. Então, a parte do diabo e dos demônios, que são totalmente trevas, quando o homem cai, Deus não permite que esse homem se torne tão mal como poderia se tornar, tendo como referência os anjos caídos. Mas Deus coloca a sua mão. E apesar
da imagem e semelhança haver sido contaminada, haver sido manchada, mas ela não foi apagada de maneira nenhuma do homem. E à medida que a queda se desenvolveu e a ação de juízo de Deus foi aplicada, Deus estabelece a sua promessa do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente e trazer esperança a esse pecador que caiu. Então o pecado entrou no mundo e é justamente sobre essa entrada e sobre as ações e as intervenções do pecado na vida do ser humano que nós queremos tratar nessa disciplina. Então, logo na página 18, a matéria começa com uma definição de hamartiologia, que é a área do estudo teológico ou doutrinário. Pense, lembre disso, teologia é sinônimo de doutrina. É necessário nós entendermos isso, por quê? Porque algumas pessoas que não foram ensinadas acerca disso, elas fazem desassociação dessas realidades. Infelizmente é comum as pessoas se oporem à teologia e afirmarem que na nossa igreja nós ensinamos doutrina. Elas não foram ensinadas que doutrina e teologia significam a mesma coisa. Teologia no que diz respeito a um significado, a um conceito mais generalizado. Um exemplo básico. Eu digo que Deus existe, eu estou abordando uma área do ensino teológico que se chama teologia, propriamente dito, voltada para o conhecimento de Deus. Eu digo que Deus criou o homem, então eu estou falando de uma área do conhecimento teológico que se chama antropologia. Se eu digo que o homem caiu em pecado e foi condenado, eu estou falando de hamartiologia. E se eu digo que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, eu estou falando de uma área do conhecimento teológico que se chama soteriologia. Então, para alguns, essas afirmações são afirmações doutrinárias, mas não são teológicas. Mas nesse aspecto mais generalizado, então sempre que você vê a palavra teologia sendo usado, então você entenda como ensinamento de doutrinas das Escrituras de maneira mais objetiva e sistemática e de maneira mais profunda. Teologia e doutrina são a mesma coisa. Então, se você vê alguém falando aí, nós não gostamos de teologia, só de doutrina, então ensine para ele que ele está tendo um problema sério de conceitos, porque ele está falando que a mesma coisa, ela é diferente dela mesma, e isso não cabe, não faz parte do senso comum de raciocínio. Então, a definição é a área do estudo teológico que trata do pecado, abordando tanto a queda quanto as consequências do primeiro ato pecaminoso. Então foi a partir do primeiro ato pecaminoso que as coisas começaram a se desenrolar do lado prejudicial da existência humana. Uma coisa que nós não podemos negar, tanto pela realidade da experiência como do comportamento humano, é que o pecado é um fato. As pessoas podem tentar mudar a nomenclatura, mas as inclinações pecaminosas e pervertidas dos seres humanos são patentes à experiência de qualquer pessoa e aos olhos de qualquer pessoa que existe nesse mundo. Então é inconcebível nós tentarmos de alguma maneira negar a realidade do pecado. É um fato. Basta nós olharmos para os males que ocorrem na vida dos seres humanos que não deveriam fazer parte, mas que por causa das inclinações mais, dos impulsos maus da natureza humana, elas ocorrem. Hoje eu estava vendo uma série de reportagens, eu estava compartilhando com a minha filha, que eu fiquei horrorizado com a quantidade de adolescentes, mulheres, que foram assassinadas pelos seus ex-namorados porque acabaram o namoro. E no número um pouco menor, mas também bem ativo, os ex-namorados ou esposos que foram assassinados pelas suas ex-mulheres.
Isso não deveria fazer parte da existência humana. O assassinato, o homicídio não deveria fazer parte. Por quê? Porque eu estou diante de alguém a quem eu não dei a vida. Eu estou diante de uma pessoa que eu não criei. O único que tem autoridade e liberdade para exercer o fato de dar vida, o ato de dar vida e o ato de retirar é somente o Criador. É somente Deus que determina e deve determinar esse fato. Então, a parte do homicídio, que é tão evidente, nós temos uma série de comportamentos que estão escancarados diante dos nossos olhos, que demonstram a realidade de um instinto ou um impulso mal de natureza que tem conduzido os seres humanos a cometerem atos de perversidade e atos de maldade. Então, quando pensamos no fato do pecado, nós estamos falando de um fato que não pode ser negado, mesmo sem as Escrituras, pela experiência dos homens. Basta nós darmos uma olhada para a história e nós vamos ver que o mal e as inclinações mais e a prática do mal sempre esteve presente. Porém, a maneira como os seres humanos lidam com isso é um pouco diferente. Eles tentam muitas vezes negar aquilo que é evidente ou tentam dar outra explicação que não esteja de acordo com essa realidade aqui. Então, pensando naqueles ismos religiosos que nós estudamos lá atrás, nós queremos citar alguns e os conceitos que foram formulados por esses ismos, né? Quando você vê uma palavra terminada em ismo, automaticamente o ismo aponta para a realidade de que aquela expressão se refere a um conjunto de doutrinas ou um sistema de estilo de vida que existem princípios normativos que é abraçado por algum grupo ou por alguma comunidade. Então nós temos o protestantismo, nós temos o cristianismo, nós temos o evolucionismo, que é um conjunto de fundamentos que tenta explicar a origem da vida. Nós temos o islamismo, que é o que estabelece os princípios religiosos do Islã. Nós temos o budismo e aí por diante. Então, o ismo aponta para a realidade de um conjunto de ensinamentos que devem, se abraçados por alguém, se tornar o fundamento que deve reger tanto a maneira como ele enxerga a realidade, como o estilo de vida que ele deve levar. Então, quando nós pensamos na questão do pecado, nós queremos começar com a questão do ateísmo, né? O ateísmo, ele parte do princípio de que Deus não existe. A questão do mal e do pecado, ele só existe porque se pressupõe a existência de um Criador. E a existência de um Criador perfeito e que em seus atributos existe um atributo que se refere à sua santidade, e em sua santidade existe atos de justiça para com aqueles que não se encaixam ou não vivem a partir dos padrões que foram estabelecidos por esse Deus como Criador. Então, a partir do momento em que o ateísmo ele nega a existência de Deus, logo ele também remove da experiência humana qualquer tipo de princípio de moralidade ao qual o ser humano esteja sujeito e que a desobediência a esses princípios possam trazer alguma complicação para ele. Se Deus não existe, o pecado não existe. Isso é uma cláusula pétrea da fé cristã. Imagine, Isaías 51, 4. O rei Davi havia pecado contra a nação de Israel, no seu adultério, havia pecado contra Urias o Heteu, além de ter adulterado com a mulher de Urias, ainda enviou Urias para a morte. Mas quando ele vai falar do seu pecado, ele diz: contra ti somente pequei.
Isso não nega a realidade que o nosso pecado pode ser relacionado a alguém ou a alguma coisa, como no caso de Davi sendo o rei, ele peca contra a nação. Porém, o pecado só existe porque o ato de Davi quebrou regras. E não foram regras estabelecidas pelo Estado, não foram regras de relacionamento estabelecidas pelo convívio social. O erro de Davi foi uma quebra do padrão que Deus estabeleceu como padrão de santidade exigida por ele com as criaturas que foram criadas à sua imagem e semelhança. Então, todo o pecado, em primeiro plano, é contra Deus, ainda que o resultado dele afete a nossa vida para conosco mesmo ou para com outras pessoas. Deus estabeleceu um padrão. E cada vez e toda vez que eu quebro esse padrão, logo eu estou cometendo pecado. Agora imagine, se eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Logo, esse tipo de exigência, apesar de fazer parte da relação de Deus com o ateu, mas para ele vai desconsiderar qualquer tipo de perspectiva que possa implicar em culpa para ele ou em castigo para ele por causa daquilo que está sendo feito, por causa daquilo que está sendo realizado. Um exemplo muito clássico, hoje eu estava vendo uma reportagem de um capelão. Ele é um capelão, pelo menos na reportagem dizia, do exército americano, que trabalha ou é na China ou é na Coreia. E esse capelão distribuiu para com outros capelães o livro de John Piper, Coronavírus e Cristo. E aí o que é que acontece? Um grupo de capelães ligados a um movimento legal que existe no mundo entrou com um processo criminal contra aquele capelão. E o motivo é porque no livro de John Piper se afirma que Deus pode estar castigando algumas pessoas por causa dos seus pecados com o coronavírus, mostrando a sua indignação. Então isso foi suficiente para que se movesse um processo contra aquele que distribuiu os livros. Foram 30 exemplares só que ele distribuiu. E ele ganhou um processo por aqueles que não acreditam que Deus existe e nem tampouco que há um relacionamento moral estabelecido entre o Criador e a criatura que implica em castigo e em condenação por causa dos seus pecados. Então, a partir do momento em que a pessoa não acredita em Deus, então todo esse jogo, todo esse ensinamento sobre pecado e consequência de pecado e corrupção do pecado simplesmente não faz sentido. Lembre que quando nós trabalhamos a questão da antropologia, nós falamos que na constituição humana, mais especificamente a moral, nós temos um juiz que foi colocado lá pelo Criador, que se chama consciência. Agora, o que acontece com a consciência? A consciência é o nosso juiz. É aquele senso que nos incute a realidade de que existe um certo e um errado. Existe um verdadeiro e um falso. Existe um bem e um mal. E sempre que esse julgamento é quebrado, para o mal, para o falso, para o errado, nós somos pressionados por um sentimento de culpa. A questão é que a consciência, ela não vem com um fundamento de julgamento. Ela vem em parte com um fundamento. Lembre que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 21, ele vai dizer que a própria criação, ela testifica da existência de Deus, da sua divindade, dos seus atributos invisíveis, do seu eterno poder. Então, no que diz respeito ao conhecimento dos padrões criacionais, nesse sentido, a consciência pode julgá-los até que
ela abrace a verdade de Deus como fundamento, ou ela pode ter esse tipo de percepção contaminada quando ela passa a julgar como certo ensinamentos que são contrários à verdade de Deus. Então, quando uma pessoa adere ao ateísmo, a sua consciência, ela é contaminada. Ou seja, ela passa a julgar por um padrão antiteísta. Nós somos teístas, nós cremos na existência de um Deus que criou todas as coisas, que é maior do que tudo isso e que existe fora dessa realidade. Ele é um Deus transcendente, mas ele também é um Deus imanente, que está presente com a criação, está cuidando da criação, intervindo na criação e governando a criação. Porém, o ateu não, ele não acredita na existência de Deus e a partir desse momento, a sua consciência passará a julgar segundo esse pressuposto. Deus não existe, logo não existe pecado. Então, sempre que eu cometo pecado, sempre que eu faço algum tipo de mal, eu não vou me sentir culpado, ou não vou sofrer qualquer tipo de constrangimento. Por quê? Porque na base sobre a qual a minha consciência irá julgar, não existe essa perspectiva da culpa por um padrão criado, ao qual eu me torno exposto a um castigo divino sobre isso. Quando esse estilo de vida se torna habitual, o que acontece? Acontece que essa consciência que foi contaminada, ela se torna cauterizada. Ela se torna insensível à realidade do pecado. Ou seja, tudo se torna normal. E nós estamos vivendo num mundo assim. Para as pessoas por aí, tudo é normal. Não importando se no ensinamento claro das Escrituras, na verdade absoluta esteja que o Deus que criou todas as coisas, que se revelou a nós através da criação e da Escritura Sagrada, diz que aquele tipo de comportamento não é condizente com o padrão que ele estabeleceu para a manifestação da sua imagem e semelhança na expressão de vida dos homens. Simplesmente eles não estão nem aí. E nós enfrentamos muito isso hoje e com tristeza nós vemos como essa contaminação conseguiu penetrar dentre as portas daquilo que nós confessamos ser a igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Basta nós notarmos, vamos pegar 2 exemplos, como a igreja tem lidado hoje com a questão do divórcio. Não importa se em Malaquias é afirmado Deus odeia o divórcio. Mas o percentual ou índice de divórcios na igreja evangélica é praticamente igual ao de descrentes. O percentual é o mesmo. Por que isso tem acontecido? Porque a mente foi contaminada e, como não houve um arrependimento e uma renovação de entendimento acerca desse assunto, ela se tornou cauterizada. E aí nós vemos esse discurso, né? E não, infelizmente, não é um discurso promulgado por membros. Aqueles membros negligentes com o ensinamento das Escrituras. Nós vemos esse tipo de ensinamento sendo promulgado por líderes, por pastores. Alguns anos atrás eu estava conversando com um líder de uma grande denominação e ele disse: olha, eu prefiro que um casal da minha igreja se separe do que fique pecando por outras coisas. Se eles não se separarem, eles vão pecar de outra maneira, então eu prefiro que eles se separem. Eu fiquei chocado com aquilo. Porque se um pastor diz isso, imagina a sua membresia. Então nós, a partir das Escrituras, é que temos o instrumento para descontaminação. Eu penso muito em Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer: eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele faz um desafio, ele faz um apelo solene aos crentes para que vivam de maneira santa e agradável a Deus no curso da sua vida. No versículo 2 ele diz aos crentes como essa vida santa e agradável pode ser alcançada.
E ele diz: não vos conformeis com esse mundo, não se tornem parecidos, não assumam os mesmos padrões ideológicos, nem tampouco os mesmos padrões de comportamento daqueles que não têm Deus, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. O transformai-vos ali é passivo, está na voz passiva. Ou seja, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, remova, excomungue da sua mente esses ensinamentos que contaminaram e estão levando a sua consciência a julgar de maneira mundana. Coloque esses ensinamentos e esses conceitos para fora e preencha a sua mente com a palavra de Deus. E aí, se a sua mente é preenchida com a verdade de Deus, a sua consciência passará a julgar segundo essa verdade. E a partir do momento em que a sua consciência tem a palavra de Deus como referência, você vai experimentar. Então, aquilo que estamos aprendendo aqui não é para tornar a gente capacitado para debater com herege, para debater com adeptos de outras religiões que batem na nossa porta, tentando nos levar a acreditar na falsidade como se fosse verdade. Um exemplo: alguns anos atrás eu pastoreava uma igreja, não nessa, né, antes dessa aqui, e uma pessoa da igreja, um membro, chegou: pastor, nós temos que colocar um curso de teologia na igreja urgente. E eu fui perguntar para aquele membro da igreja por que a gente deveria fazer isso. E aquela pessoa disse que o testemunho de Jeová havia batido na sua porta e ela tinha passado vergonha porque não soube combater os ensinamentos errados que aquele testemunho de Jeová estava apresentando. E eu tive que dizer para aquela pessoa que o nosso desejo por conhecer a verdade de Deus não está ligado diretamente a nós estarmos munidos de armamento para colocar herege quando bate na nossa porta para correr. Paulo diz que a renovação do nosso entendimento vai fazer com que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós queremos conhecer mais e mais as Escrituras, porque sabemos que quanto mais a conhecermos, mais o Espírito Santo será munido de instrumentos para santificar a nossa vida. Porque é a partir do conhecimento da verdade que Ele nos santifica. Jesus disse isso na sua oração, lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é o instrumento, a verdade de Deus é o instrumento usado para a nossa santificação. Então, ao invés de preencher a nossa mente com ensinamentos errados, nós simplesmente expulsamos esses conceitos errados e plantamos a palavra de Deus lá, a fim de que a nossa consciência, tendo a palavra de Deus como alicerce de julgamento, possa nos conduzir a um padrão de vida que seja mais condizente com a profissão de fé que nós fazemos. E é justamente o pecado, o impulso pecaminoso e a prática do pecado que atrapalha isso. Eu preciso conhecer a verdade de Deus para que a cada dia eu tenha mais instrumento para vencer o pecado. Então nós temos uma corrente que nega a realidade do pecado por negar a existência de Deus, que é o ateísmo. Por outro lado, nós temos outra corrente. Temos o ateísmo, que nega a existência de Deus. Oposta a essa, temos o determinismo, que nega a responsabilidade humana. Então, se por um lado eu tenho um grupo que diz que Deus não existe e por causa disso o pecado não existe, temos outro grupo que diz que nós somos seres condicionados. Na verdade, nós somos robôs aqui nesse mundo, governados por um Deus cuja soberania absoluta nos tira o peso da culpa. Só que nós precisamos fazer distinção entre determinismo e soberania de Deus. Quando ensinamos sobre soberania de Deus, e mais ainda sobre soberania absoluta, nós tratamos isso nas nossas aulas, na matéria de teologia. Então, a soberania de Deus, o governo de Deus absoluto sobre todas as coisas, não isenta o homem da sua culpa pelo fato de Deus haver criado o homem como um agente moral. Está na soberania de Deus administrar a livre agência, né? Nós não usamos esse termo livre-arbítrio, porque aí você imputa soberania sobre o ser humano, e o ser humano não é soberano.
Ele não pode tomar decisões que passem por cima dos decretos daquele que é soberano. Só que na administração de Deus para com a existência humana, ele considera o ser humano responsável pelos seus atos. E isso é desde o princípio. Não tem como nós negarmos essa realidade. Deus sabia que Adão iria pecar e Eva. Ele sabia. E não iria mudar nada. Porém, ao cair, os nossos primeiros pais foram considerados responsáveis pelos seus erros. Eles foram considerados tão responsáveis que receberam castigo. E isso não é diferente para conosco. Basta nós olharmos para o final de tudo, da administração da história. Se morrermos antes disso, existe um inferno nos aguardando, se não vivermos a partir dos critérios que Deus estabeleceu na sua palavra. E no que diz respeito à nossa salvação, pela graça fundamentada, houver o nosso exercício de fé em Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador e a nossa confiança nesse. Isso vai se manifestar, ainda que haja todo um operar de Deus por causa disso. Mas no final de tudo, aqueles que não foram alcançados pela salvação de Jesus Cristo, eles receberão a devida recompensa pelos seus atos maus. Na soberania de Deus absoluta sobre todas as coisas, no final de tudo, ele vai recompensar os homens segundo aquilo que os seus atos de desobediência merecem. Então, a soberania não é determinismo, porque a soberania inclui a responsabilidade humana dentro do governo administrativo de Deus da história. Porém, aqueles que são deterministas, simplesmente eles ignoram isso. Ignoram. Eu me lembro de anos atrás, eu estava assistindo um filme evangélico e nesse filme havia uma cena, entre um cristão e outra pessoa que ele estava evangelizando que era determinista. E eles estavam comendo num restaurante e na hora de pagar a conta, o garçom devolveu mais dinheiro do que deveria no troco. E o cristão olhou para o seu amigo e fez, não, olha, ele pagou a mais, nós temos que devolver. E o seu amigo disse para ele, não, nós não temos que devolver, porque isso estava determinado a acontecer. Não existe nada de errado nós ficarmos com dinheiro. Então, o determinismo ele trabalha nessa perspectiva de que o livre-arbítrio, assim, nós não usamos esse termo, porque imputamos soberania ao homem, e o homem não tem essa soberania, mas ele tem a capacidade de decidir. No estudo de antropologia, nós optamos pelo termo livre-agência, a capacidade que o homem tem de exercer a sua vontade na escolha de dois fins, se tornando responsável por aquilo que ele escolheu. Então, o determinismo é a teoria que afirma ser o livre-arbítrio do homem uma ilusão. Afirma que não é uma realidade. Por quê? Porque o ser humano é condicionado, ou em outras palavras, ele é escravizado por impulsos e por circunstâncias às quais ele não pode resistir. E isso não é correto biblicamente. Quando nós lemos o episódio da queda, depois da queda, os nossos primeiros pais tiveram filhos. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E depois de uma oferta feita ao Senhor pelos 2, Deus aceita a oferta de Abel, mas não e rejeita de Caim. E isso demonstrou de maneira clara os efeitos da queda corrompendo a natureza humana. E o coração de Caim se encheu de ódio pelo seu irmão. Deus vem e diz para ele, o pecado jaz à tua porta e cabe a ti resisti-lo. Porém, ao invés de resistir ao pecado, Caim vai lá e mata seu irmão Abel. A questão é, em sua soberania absoluta, Deus considerou Caim responsável pelo homicídio e o baniu e o castigou. Deus o castigou pelo seu erro, mas para o determinista é irresistível. E se o homem não tem poder para vencer e para decidir fazer uma opção diferente, então ele não pode ser culpado pelo seu erro. Ele não merece castigo, ele merece dó. Então nós temos correntes de pensamentos que são contrários àquilo que as Escrituras ensinam e muitas pessoas seguem ele.
Terceiro, muito comum, em nossa época, nós somos governados em boa parte por duas correntes ideológicas, ou dois ismos, né? Um é o hedonismo. Então, para o hedonismo, quando se fala em exercício de vontade ou liberdade de escolha, o que se pergunta no hedonismo não é se aquilo que eu estou pensando em fazer é certo ou errado. É falso ou verdadeiro, é bem ou mal. No hedonismo a pergunta é se eu vou sentir prazer nisso. É o quanto aquilo vai se tornar prazeroso, porque a luta do hedonismo é viver um estilo de vida escapando daquilo que é doloroso, daquilo que é sofrível, daquilo que é conceituado por causa do dano que traz mal. Então o hedonista, ele quer fugir do sofrimento. Então a pergunta dele, sempre que ele tem que escolher sobre alguma coisa, é se aquilo vai trazer prazer para ele, não importando se existe um princípio criacional, um princípio bíblico que diga que o Criador não se satisfaz ou não se compraz com aquele ato. Então, para o hedonista, a questão é o prazer. Semelhante ao hedonismo da nossa era, isso é muito comum. Imagine os reality show. As pessoas vão lá dispostas a fazer qualquer loucura por dinheiro, porque na cabeça deles, se eles enriquecerem, eles vão desfrutar de tudo aquilo que traz prazer. E paralelamente a isso, temos a questão do utilitarismo. Ao invés de perguntar se é certo ou errado, se é bem ou mal, as pessoas perguntam quanto é que eles vão ganhar com aquilo, ou o que eles vão ganhar com aquilo. E dependendo do preço que for oferecido, dependendo do preço que foi estabelecido, eles estão dispostos a fazer qualquer loucura, inclusive se comportar de maneira amoral ou imoral. Não existe padrão que determine o certo e errado quando as pessoas estão sendo governadas por padrões que são contrários às Escrituras, como a sua consciência está contaminada e cauterizada por princípios que não são da palavra de Deus. É por isso que é tão importante nós estudarmos. É por isso que nós precisamos estar tão atentos àquilo que a verdade absoluta, que é a palavra inspirada de Deus, ensina sobre determinadas coisas, principalmente no que diz respeito à doutrina do pecado e principalmente porque a prática do pecado estabelece uma vida em contínuo desagrado ao Criador. Tivemos a ciência cristã, que é fundamentada no princípio idealista, ela nega a realidade da matéria, consequentemente nega a realidade do pecado, e eles estabelecem que a prática do pecado é simplesmente a ausência do bem. É simplesmente o ato de não havermos feito aquilo que é bom. Só que ele nega qualquer tipo de realidade dessa prática do não bem como um princípio de moralidade. Se eu fizer, isso não traz nenhuma implicação para a minha vida. Isso ensina a ciência cristã fundamentada no idealismo. E por último, temos o evolucionismo, a teoria da evolução, que considera o pecado uma herança do nosso animalismo primitivo. Ou seja, faz parte ainda das faculdades inerentes à natureza humana que não foram aperfeiçoadas pelo processo evolutivo. Então é o resquício da nossa natureza animal primordial lá de trás. Nós somos bombardeados com esses ensinamentos. E uma coisa, volto a lembrar, um erro cometido é que muitos crentes passam a julgar a palavra de Deus a partir disso aqui. E não é a palavra de Deus que tem que ser julgada. O que está escrito na Bíblia acerca desse assunto é a verdade absoluta. É fora de questionamento, é a palavra de Deus que deve expor a falsidade desses argumentos e a inutilidade dele para a realidade do bem viver humano como imagem e semelhança de Deus aqui nesse mundo. Agora, quando nós pensamos em falar sobre pecado, nos deparamos com alguns problemas inerentes à nossa realidade de vida no tempo presente.
Primeiro, não é uma doutrina que as pessoas vão se agradar de ouvir. Eu me lembro de um amigo meu, pastor, que foi convidado para pregar numa igreja, num aniversário, e ele pregou sobre santidade, sobre santificação. E nós ficamos chocados com aquilo que ouvimos pós-pregação. A quantidade de pessoas que estavam indignadas porque ele poderia pregar alguma coisa mais confortante, que levantasse o ânimo das pessoas. Ele veio falar sobre pecado e algumas pessoas saíram dali profundamente aborrecidas. É comum aqui na nossa igreja, nós ouvimos de muitas pessoas que vieram a alguns cultos e depois não vieram mais. E elas falaram para pessoas que faziam parte da nossa igreja, e até pessoas que não faziam, que deixaram de vir, porque a nossa igreja pregava muito sobre pecado e arrependimento, e elas vinham aqui esperando uma palavra que levantasse a moral delas e saíam pior do que haviam chegado, porque elas sempre ouviam acerca de pecado e de como elas precisavam se arrepender para se tornarem expostas à bênção salvadora de Deus, à bênção santificadora e a um relacionamento e amizade com Deus. Então, não é uma doutrina atraente. Principalmente para a nossa era do pregador, como é que é o nome que dá? Coach. Então virou moda agora, os pregadores quererem ser coaching da igreja, né? E aí, para você se tornar um coach, normalmente você vai ter que levar em consideração o fundamento da autoajuda no seu discurso. E aí, simplesmente, se existe uma doutrina que não cabe para a promoção de um coaching, é justamente a doutrina do pecado. Dificilmente você será bem visto, bem quisto ou alguma coisa desse tipo no meio de uma igreja politicamente correto, infelizmente, como a nossa, da nossa era, em que você não pode tocar ou falar de qualquer coisa que de alguma maneira manche a imagem do seu ouvinte. É uma coisa explícita. Nós vivemos numa geração narcisista. Basta você ver o sucesso que as redes sociais fazem. E como as pessoas ficam felizes quando a sua selfie recebe um monte de ok. E como muitos entram em depressão quando vê que ninguém curtiu a sua fotinha que ele colocou lá. Qualquer tipo de doutrina que transpareça ou que exponha a sujeira da alma do ser humano não é bem quista e não é bem ouvida na nossa época. Então falar sobre pecado não é uma coisa divertida. Não é uma coisa que venha trazer euforia à vida dos cristãos. Às vezes nós fazemos exposição de alguns livros da Bíblia e dependendo do trecho do livro que eu estou, eu já aviso para a igreja, olha, nós vamos ter tantas semanas sem glória a Deus aqui. Porque não são doutrinas atraentes aos ouvidos. Por isso que Paulo, quando fala a Timóteo, daqueles que não suportariam a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos, se existe uma doutrina que traz comichão para os ouvidos dos telespectadores nos nossos dias, é você pregar sobre o pecado. E sobre condenação do pecado e corrupção do pecado. E sobre a necessidade que o ser humano tem de se libertar disso a partir da fé em Jesus Cristo e da obra santificadora que ele promete àqueles que são alcançados pela sua salvação. Nós citamos 5 correntes de pensamento anticristãs, antibíblicas, mas nós temos uma infinidade. Vocês receberam aquele postzinho com os ismos religiosos. Cada ismo religioso daquele, em sua doutrina, ele tem uma perspectiva sobre pecado. E todos eles, a perspectiva sobre pecado é anticristã, é antibíblica. E milhões de pessoas seguem essas religiões. E eu e você temos a responsabilidade de anunciar para elas a verdade absoluta, a fim de que o Espírito Santo possa convencê-las. Nós temos que pregar para que o Espírito Santo seja munido de ferramentas para convencer aquele coração de que ele está no caminho errado e precisamos pregar sobre pecado. Sobre pecado. Alguns anos atrás eu fui convidado para dar um curso de evangelismo pessoal. E o curso transcorreu bem até nós chegarmos no plano da salvação. E quando eu comecei a afirmar que a primeira coisa no evangelismo que nós temos que fazer
é conscientizar o ser humano do seu estado de escravidão do pecado e da condenação ou da maldição que está posta sobre ele por causa do seu pecado. Moral da história, o curso de evangelismo acabou. Foi uma coisa interessante. Nenhum aluno aceitou a ideia de que ele teria que dizer para a pessoa que ele estava evangelizando que a pessoa era uma pecadora e por causa do seu pecado ela estava debaixo da condenação de Deus. Eles queriam pregar sobre amor, eles queriam pregar sobre graça. E por mais que nós disséssemos que o papel primário do Espírito Santo na vida de um pecador que será salvo é convencer esse pecador do pecado e de todas as implicações que o pecado trouxe sobre ele, para que a obra de Cristo ganhe sentido. Mas eles não aceitaram a ideia de dizer para o pecador que ele era pecador e porque ele não tinha Cristo, não havia crido em Cristo, ele estava debaixo de condenação. Por mais que nós mostrássemos lá Romanos 1,18, Paulo não teve problema de dizer que a ira de Deus estava sobre aqueles que cometem transgressão e desobediência. Paulo não teve dificuldade. O escritor aos Hebreus não teve dificuldade em dizer que para aqueles que não têm Cristo, o que resta para eles é uma certa expectação de ardor de fogo e enxofre que vai devorar os adversários. Eles são inimigos de Deus. Paulo não teve problema de dizer que os descrentes são inimigos de Deus em Romanos 5, 9 e 10. Apesar de apresentar a solução que Deus estabeleceu em Cristo, o escritor aos Hebreus não teve nenhum problema de dizer no versículo 31 do capítulo 10 que aqueles que morrerem sem Cristo vão encontrar no dia do julgamento o Deus que disse: minha é a vingança e eu retribuirei. E ele não teve problema de dizer que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo no dia do juízo. Alguns ampliam a tradução e diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Eles não tiveram problema de dizer que o dia do juízo será um dia da vingança de Deus. Não tiveram problema de dizer para o pecador que Deus vai se vingar dele por causa dos seus pecados. Precisamos levar em consideração isso. Diante de uma geração politicamente correta que quer ofuscar esse tipo de pregação, a fim de que a selfie deles possa ser mantida e a sujeira da alma possa continuar sendo escondida. Eu e você temos a responsabilidade, precisamos aprender sobre pecado, a fim de que nós possamos pregar sobre essas coisas para aqueles que estão enganados por aí, inclusive no meio da igreja evangélica. Vivemos numa geração que não quer lidar com os problemas de mau comportamento. Vivemos numa geração que quer preservar uma imagem que ela não tem. Então a consciência dessas pessoas está corrompida. E algumas, a corrupção chegou a tal ponto que elas se tornaram insensíveis à realidade do pecado. Elas perderam o sentimento de culpa pelo pecado. Perderam. Imagine, nós que somos pastores, é comum nós termos que exortar alguém que pecou. E ao invés de, confrontado com o pecado, essa pessoa vem expressar o seu sentimento de culpa e o seu profundo arrependimento, as pessoas tentam justificar o seu pecado e a ausência de culpa pelo fato de que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Por mais que a gente anuncie para eles, principalmente a gente toma como base o livro de Hebreus, que Jesus não é apresentado somente como aquele que salva, mas é apresentado como aquele que santifica, mostrando que a santificação faz parte do pacote. Não existe pacote separado, em que uma pessoa pode ser salva sem santificação, a não ser se ela se converta hoje e morra amanhã. Não vai dar para ver a obra. Agora, a partir do momento em que alguém professa fé em Jesus Cristo e continua na sua vida pecaminosa, como se isso não tivesse problema nenhum, aí não dá para sustentar a realidade de uma experiência salvadora em alguém cujas obras, cujos frutos demonstram o tipo de árvore que ela é. Então precisamos falar sobre o pecado. Precisamos continuar a discutir sobre isso. Não importando se as pessoas se sentem culpadas ou não, precisamos anunciar essa realidade
a elas. E isso você vê claramente aí nas Escrituras, com referência bíblica e tudo. Então nós precisamos lidar com isso, com um mundo que acha o pecado normal, que ignora a realidade do pecado. Só que nós somos a agência de Deus para anunciar a situação de pecado em que esse mundo sem Deus se vive. Nós não fomos chamados para convencer o mundo do seu estado de pecaminosidade. Nós fomos chamados para anunciar ao mundo a realidade do pecado em que eles estão inseridos. E aí, nesse sentido, ao transmitirmos essa realidade e ao teimarmos em pregar sobre isso, o Espírito Santo, no meio das ovelhas que estão fora do aprisco, ele sai convencendo cada uma do seu pecado, da sua culpa, do merecimento da sua condenação. E aí, essa pessoa, experimentando esse arrependimento que procede de Deus, que o faz sentir culpado, o mesmo Espírito que o convenceu do pecado é o mesmo Espírito que ilumina o seu entendimento para que resplandeça sobre ele o Evangelho da glória de Cristo. Estava encoberto o Evangelho, mas agora se tornou claro, mas o processo precisa ser feito. Ele começa com o convencimento acerca do pecado e do juízo que o pecado impetra sobre os pecadores não arrependidos ou impenitentes, como se diz, mas o mesmo Espírito que convence o pecador do seu pecado e gera culpa no coração dele e produz o arrependimento verdadeiro, é o mesmo que abre o seu entendimento para enxergar na cruz a solução de Deus para ele. Então nós temos uma série de correntes que são contrárias ao ensinamento bíblico. A questão é, qual é a perspectiva bíblica sobre pecado? Existem várias abordagens nas Escrituras acerca do pecado que nos faz construir uma série de definições referentes às manifestações ou à procedência do pecado. Mas qual é a perspectiva bíblica da natureza do pecado? Ou mais especificamente, se alguém lhe pergunta o que é pecado, o que você vai dizer? Alguns anos atrás eu estava lendo o testemunho de um pastor, que ele disse que foi procurado por um homem, e aquele homem marcou um horário no seu consultório. Esse homem não era cristão, ele não era crente, era um descrente. Só que ele estava profundamente angustiado com algo que havia acontecido com ele. E aquele homem era um empresário, ele entrou no gabinete do pastor e começou a conversar com o pastor sobre um motivo pelo qual ele havia ido lá. E ele disse ao pastor que ele era um homem casado, ele era um empresário, e ele havia se envolvido com a secretária dele da empresa. Ele havia cometido adultério e aquilo havia pesado nele, ele havia se entristecido muito porque havia cometido um erro como aquele e havia traído a confiança da esposa dele, que a esposa dele havia depositado nele. Aquele homem, ele disse que quando isso aconteceu, ele conversou com a secretária e disse, ele prometeu no seu coração, eu nunca mais faço isso na vida. Eu nunca mais vou fazer isso. O problema é que ele estava pedindo socorro do pastor justamente porque ele havia caído de novo no mesmo pecado que ele havia dito anteriormente que nunca mais haveria de fazer. E ele perguntou para o pastor o que era pecado. E ele disse, olha, o adultério é o pecado, a mentira é o pecado. E o pastor, cada vez que ele citava adultério, mentira, homicídio, o pastor dizia, não, isso não é o pecado. E aquele homem, depois de haver apresentado vários tipos de manifestações de males que poderiam ser produzidos pelo ser humano, ele disse, se essas coisas não são o pecado, então o que é o pecado? E aquele pastor olhou para ele e disse, me diga uma coisa, na primeira vez que você cometeu o adultério, você lhe disse e prometeu para você mesmo que nunca mais faria isso de novo. Só que você fez de novo. E o pastor perguntou a ele, o que é que você fez de novo depois que você havia prometido a você que não ia cair? E o homem disse para ele,
eu não tive forças para resistir. E aí o pastor disse para ele, isso é o pecado. Isso é o pecado. E quando nós pensamos na obra de salvação, vamos ver mais adiante que Cristo realizou, ele não apenas morreu para nos livrar da condenação, da culpa e do castigo do pecado, mas ele também morreu para nos libertar da escravidão do pecado, da influência do pecado, e lá no final, no dia da glorificação, nos livrar do pecado definitivamente. Mas até lá, no processo de santificação, ele vai nos livrando de maneira positiva da influência do pecado. Então aquele homem precisava entender que ele necessitava buscar a Deus, para que em Deus ele encontrasse forças para isso. Então o pecado em si, ele é apresentado em várias perspectivas que nos ajudam a formular um conceito completo acerca do que ele é. Normalmente nós minimizamos, né? Nós gostamos muito daquele tipo de ensinamento que não exige muito da nossa mente, do nosso raciocínio, do nosso esforço intelectual. Então, alguém me pergunta o que é pecado, eu digo, é errar o alvo, e aí acabou aí. Da mesma maneira que quando alguém me pergunta na doutrina da salvação o que é graça, eu digo é favor imerecido. Não, é favor imerecido em que circunstância, em que situação e para qual realidade. Então nós temos que forçar um pouquinho o nosso intelecto a produzir uma resposta que condense tudo aquilo que diz respeito à doutrina. Então a doutrina do pecado não se limita somente ao exercício da decisão. Existe uma série de fatores que influenciam a nossa vida para que a decisão seja tomada de maneira errada. A decisão errada, o ato em si, é a ponta do iceberg de todo aquele 85% que está submerso e que veio à tona. Então eu e você precisamos ter conceitos mais aprofundados acerca do que é o pecado, para que nós tenhamos uma ideia clara de quem nós somos. De quem nós somos. E eu queria só lembrar uma coisa, imagine, isso no meio evangélico. Nós não estamos falando de pessoas descrentes. Mas até no meio da igreja, você pergunta para um crente, olha, me diga uma coisa, você é um pecador? E o crente, ele não vai poder negar, porque se ele negar que é um pecador, ele não é crente. E ele vai dizer, não, eu sou um pecador, todo mundo é pecador. E depois dele confessar que é um pecador, você pergunta para ele, você é uma pessoa má? E ele vai dizer, não, eu não sou uma pessoa má. Eu sou um pecador, mas não sou uma pessoa má. Por que um crente consegue falar uma coisa hedionda como essa? Porque é quase um crime hediondo. Se eu sou crente porque eu fui convencido pelo Espírito Santo que por causa do meu pecado, Deus teve que matar o filho dele na cruz. Agora, como eu posso, sendo pecador, cujo pecado levou o Filho de Deus a ser morto na cruz do Calvário, eu posso dizer que eu sou um pecador, mas bom ao mesmo tempo. Eu tenho um pecado bom, como aquela história do Dimas, o bom ladrão, né? Não, é uma tradição a questão do nome, né? Mas o malfeitor que estava com Jesus lá no momento da crucificação, Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí se criou na tradição católica a figura do bom ladrão. Ele não era bom, ele era tão imprestável e mau que a sociedade da época disse, olha, a coisa melhor que a gente faz para nós é tirar esse cara de circulação. Ele arcou com a consequência do seu erro. Ele foi considerado alguém dispensável do mundo, não por causa da sua santidade ou do seu comprometimento, como aquela lista de pessoas que alcançaram pela fé bom testemunho é dito acerca deles, homens dos quais o mundo não era digno, mas não era por causa da sua perversidade, era por causa da sua santidade. Agora no ladrão lá não, no malfeitor não, ele estava ali por causa da sua perversidade. Não havia bondade inerente nele. Foi graça de Deus que foi aplicada e que se manifestou numa confissão de fé pública de quem Jesus realmente era. Então não dá para dizer que é pecador e bom. Porque se eu digo que eu sou pecador, eu estou dizendo que por minha causa Deus teve que matar o filho dele na cruz do Calvário. Então não é por alguém bom que Deus teve que fazer uma coisa dessa.
E essa falta de consciência da maldade inerente à nossa natureza, mesmo sendo crente, tem que ser restabelecida. Porque aí a graça de Deus se revela superabundante. O amor incondicional de Deus se revela de maneira esplendidamente grande. Mas se eu não tenho a consciência do quão eu sou pecador, então simplesmente eu vou olhar para o sacrifício de Cristo para a minha salvação quase como uma obrigação de Deus por ter permitido que Adão e Eva caíssem. Nós ouvimos isso de vez em quando de pessoas por aí, que Deus tinha a obrigação de fazer alguma coisa, já que Ele permitiu que Adão e Eva caíssem. Como se Adão e Eva fossem vítima do pedaço e não culpado. Como se nós fôssemos vítimas da história e não culpados das nossas decisões. Então precisamos reformular essa realidade. Então aqui, com relação à natureza do pecado, o que a Bíblia nos apresenta? Primeiro, o pecado é uma inclinação interior, ou poderíamos usar, como usamos anteriormente, um impulso mau do coração. Então não dá para dizer que se é pecador e bom ao mesmo tempo. Porque se eu afirmo que eu sou pecador, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que sou governada por impulsos maus do coração. Não são impulsos bons. E o tempo todo nós temos que estar lidando com isso. Basta dizer que o tempo todo nós temos que estar pedindo perdão a Deus por alguma coisa errada que nós fizemos. E como nós podemos, de maneira continuada, mesmo convertidos, tendo que continuamente pedir perdão por erros que nós cometemos, nós podemos sustentar a realidade que nós somos pessoas boas. A própria graça de Deus, ao nos ser imputada e lançada sobre nós, colocou-nos na vala comum de todos os outros. Nós éramos pecadores maus, cujo pecado levou Jesus Cristo à cruz do Calvário e à morte. E isso vai me fazer ser muito grato a Deus. Ao que muito é perdoado, muito ama. Mas o que pouco é perdoado, pouco ama. Foi Jesus que ensinou isso. Quanto mais eu reconheço o meu estado de pecaminosidade e maldade, mais eu vou enxergar o quanto Deus me amou. Se eu não levar a realidade da corrupção do pecado em minha vida, eu jamais vou ter uma compreensão mais ampla da demonstração do amor de Deus por mim quando Ele ofereceu o seu Filho para salvar uma pessoa tão má como eu. Então a gente precisa entender que o pecado é uma inclinação interior. Ele está lá no nosso coração como fonte da vida, não como órgão que pulsa o sangue, mas como fonte da vida. Jesus diz que é lá do nosso interior, do nosso coração, que procedem os maus desígnios. Jesus ensinou que há um mal terrível habitando no coração de cada ser humano. Está lá. E a única maneira de escapar das consequências desse mal, e a única maneira de experimentar a libertação desse mal é por intermédio da obra de Cristo. Mas a libertação desse mal de maneira total só vai acontecer na sua segunda vinda e no estabelecimento do seu reino. Então aquilo que nós fazemos de errado na prática é o resultado da maneira como nós consideramos libertos ou livres as ações e os impulsos maus que há no nosso coração. Ou seja, pense na questão da consciência. Pagamos aqui. Então, se a consciência julga corretamente, quando o impulso mau quiser me levar à prática de um ato mau, a minha consciência fundamentada na palavra de Deus vai dizer, olha, o sinal está vermelho. E se eu sou habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai me dar poder para resistir. Lembre que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nenhuma tentação vos sobrevém senão humana, mas fiel a Deus, é Deus que juntamente com a tentação provê o escape de sorte que possais suportar. Não somos robôs, não somos vítimas, pessoas dignas de dó por causa do nosso pecado. Paulo diz que Deus, que permite a tentação, envia o poder que nós precisamos para resisti-la e não praticar o ato mau. Então vamos ter que lidar com esses impulsos maus a vida toda. Mas é possível nós resistirmos a ele. É possível nós dizermos não. A figura de Paulo em Gálatas capítulo 5, do 16 em diante, da luta da carne contra o espírito é evidente.
Ele não estabeleceria uma exortação para que os irmãos andassem em espírito e não na carne, se andar em espírito não fosse possível. E andar em espírito ali é andar de uma maneira contrária aos impulsos maus da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, o pecado quer nos arrastar para uma direção e nós andamos em outra. Ele nos manda mentir e nós falamos a verdade. Ele nos manda matar e nós preferimos dar vida, por preservar a vida. Então, cada vez que nós somos impulsionados a fazer o que é errado, diante do padrão de Deus, e nós fazemos aquilo que é certo, isso é andar em espírito. É dessa maneira que nós experimentamos a graça poderosa e transformadora de Deus na nossa vida. E esse tipo de atitude para com o pecado deve permear a nossa vida durante toda a nossa existência. Por quê? Porque esses impulsos maus vão vir. Eles vão vir todo dia, às vezes vão vir o dia todo, e cabe a nós escutarmos o mesmo apelo que Deus fez para Caim antes de matar Abel. O pecado jaz à tua porta e cabe a você resistir. Ele vai vir. Em nenhum lugar é prometido a nós nas Escrituras que vamos deixar de ser tentados pelo pecado. Só na vinda de Cristo, quando nós formos glorificados. Aí seremos libertos disso para toda a eternidade. Mas até lá é luta, é vigilância, é atenção e é resistência quando o pecado tentar nos arrastar, porque os impulsos maus da alma vão vir. Então, primeiro, pecado é uma inclinação para o mal que procede do nosso interior. Está lá. Está lá. E é interessante nós lidarmos com isso, porque eu sei que tem alguns pastores que assistem a nossa aula, e na nossa prática de aconselhamento, principalmente quando nós lidamos com crentes que caíram em pecado e a gente tem que confrontá-los, infelizmente é comum nós ouvirmos o álibi ou a desculpa: mas pastor, Deus conhece o meu coração. Como se o coração dele fosse bom. Nem o diabo recebeu os elogios que Jeremias dá para o coração. Não existe nada mais corrupto no mundo do que o coração. E eu digo para as pessoas: olha, se eu conhecesse o seu coração, se os irmãos da igreja conhecessem, se os seus amigos ímpios conhecessem e Deus não conhecesse, você estava numa boa. Agora, seu problema é justamente porque Deus conhece o seu coração e sabe que ele é corrupto e mau, e é ele o responsável em você haver caído. Porque ele lançou o impulso mau e você exercitou a sua vontade não para resistir e andar no espírito, mas você decidiu, mesmo Deus mandando escape para você fugir dele, você decidiu cair. Você é culpado e precisa se arrepender, reconhecer o seu erro, se arrepender do seu pecado e buscar o perdão e a purificação em Cristo. Segundo, além de ser uma inclinação interior, pecado é rebelião e desobediência. Por isso que não dá para dizer que é pecador e bom. Se eu atesto que eu sou um pecador, eu estou afirmando que eu sou uma pessoa que vive em estado de rebeldia e desobediência com o meu Deus e o meu Criador. Cada vez que nós pedimos perdão por um pecado, nós estamos atestando publicamente o quanto nós somos rebeldes e desobedientes para com Deus. Não é uma falha de percurso, não é um escorregão. Foi uma decisão deliberada de desobedecer ao meu Criador. Pensa na situação, vamos pensar na figura de um exército. Quando eu peco, é como se eu, fazendo parte de um exército, como soldado, desobedecesse a ordem dada expressamente pelo general. O que você acha que aconteceria? Ou se nós pensarmos naqueles prefeitos e governadores que estão agindo de maneira mais radical nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a ponto de uma pessoa que desobedece o decreto ser espancada, ser arrastada, algemada, ser colocada dentro de um camburão, ir para a cadeia, pagar multa. Nós não estamos falando da desobediência civil executada contra um decreto de um governador, de um prefeito. Nem tampouco da desobediência de um soldado para com seu general. A situação é muito pior.
Quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo o Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, para que a partir daquilo que era visto ou exibido em nós, o nome dele fosse glorificado, e simplesmente nós não levamos isso em consideração. Daí nós não podemos tratar o pecado como uma coisa normal em sua natureza. Terceiro, o pecado revela a nossa incapacidade, ou aquilo que nós chamamos de depravação total. O pecado colocou o homem debaixo da depravação total. Agora, precisamos entender o significado de depravação total. Depravação total não diz respeito ao homem, por causa do pecado, haver sido subjugado a um estado de maldade tão grande que ele não possa expressar nada de bom. Lembre que nós já citamos anteriormente que na queda, Adão e Eva não foram transformados em diabos ou em demônios. Eles não foram. As trevas que recaíram sobre Lúcifer e os seus aliados não foi a mesma que caiu sobre os homens. Até essa semana, andou circulando na internet daqueles 3 dias de escuridão com o demônio tentando bater nas portas da casa para sei lá o quê. Dia de arrebatamento da igreja marcado para 8 de abril. Agora saiu uma nova que a marca da besta é uma vacina. E quem receber essa vacina, pasme, gente. A notícia vai ter a imagem e semelhança de Deus totalmente destruída da sua vida. E as pessoas mandam esses vídeos para mim, perguntando, pastor, o que é que o senhor diz disso aqui? E eu repito a mesma coisa antigamente. Olha, é o seguinte, um louco varrido saiu do sanatório, teve um surto de esquizofrenia, e nesse surto ele viu alguma coisa e colocou Deus na história. Gravou e colocou na internet. E eu digo para eles, faça ouvido de mercador. Você escutou? Então que entre por aqui, saia por aqui e continue a sua vida. Eu disse para a pessoa, mais de uma pessoa me questionou sobre esse vídeo, e eu disse para eles, olha, a única maneira de nós perdermos a imagem e semelhança de Deus totalmente é se nós virarmos diabos ou nós virarmos demônios. Agora me diga qual o ensinamento bíblico que diz que é possível um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus ser transformado num diabo e num demônio. Então simplesmente esqueça isso. Esqueça. Agora, o que a depravação total estabelece? É que não existe uma só área da nossa vida que não tenha sido afetada e contaminada pelo pecado. Infelizmente, existem alguns grupos que dizem que a vontade foi preservada para que o homem continue livre nas suas decisões. Isso é uma coisa complicada, né? Porque Paulo, lá em 1 Coríntios 12,14, falando da pregação do Evangelho que é oferecida ao pecador, ele diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. E ele não as compreende porque elas se discernem espiritualmente. Isso é uma coisa tão básica. Da mesma maneira que o fato do pecado é observável na história da humanidade, na história do tempo presente, da mesma maneira a incapacidade espiritual dos seres humanos é evidente. Imagine, eu não sei quantas pessoas hoje estão nos acompanhando na internet, mas se alguém lhe pergunta do que foi que lhe acusaram quando você se tornou um crente. Vamos usar essa linguagem. Eu acho que se você perguntar 100, na pior das hipóteses, 90 vão dizer, me chamaram de louco. Mas como alguém pode ser chamado de louco por acreditar na mensagem de amor de Deus? E achar esse amor tão grande que não encontrou outra decisão para tomar, a não ser entregar a vida a Ele. Isso é loucura, uma pessoa entregar a vida para Deus. Mas Paulo diz que isso é produto da incapacidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 3, ele diz, se o Evangelho está encoberto, é para os que se pedem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E a única maneira dessa cegueira ser removida é se Deus iluminar. Não tem outro jeito.
Em Efésios capítulo 2, Paulo coloca todo mundo em estado de insensibilidade espiritual, estão mortos. Em João 3, Jesus vai dizer, se não nascer de novo, não pode ver o reino e nem entrar lá. Ou seja, ou vem uma intervenção de Deus socorrendo, ou a perdição é o fato consumado. Porque esse ser humano se tornou inábil, totalmente incapacitado, falido em todos os seus esforços de viver um estado de perfeição e manifestar a imagem e semelhança de Deus de maneira completa, para a qual ele foi criado. Todos pecaram. E como consequência disso, todo ser humano é incapaz de nascer, viver e morrer sem pecar. E aí Tiago vai dizer que se alguém obedecer toda a lei e errar num só ponto, é culpado de tudo. Se o padrão é as obras e o comportamento, ou a gente é perfeito ou não é. Alguns anos atrás, uma pessoa veio visitar a nossa igreja num culto, né? E no final do culto, um irmão me chamou e disse, pastor, ajuda ali, eu estou tentando pregar para aquele rapaz ali, só que ele se acha bom demais. E quando eu cheguei lá para conversar com aquele rapaz, ele perguntou, eu perguntei para ele, né, o que estava acontecendo. Ele disse, olha pastor, mas como é que Deus vai mandar uma pessoa como eu para o inferno? Eu sou uma pessoa muito boa. E aí ele começou a descer uma série de elogios acerca dele. E eu disse para ele, me diga uma coisa, se você tivesse que se comparar com Jesus Cristo, que nota você daria a você? E aquele rapaz olhou para mim e disse, pastor, o senhor está jogando muito pesado, aí não tem salvação para ninguém. Eu disse, claro que tem. Foi por isso que Jesus veio. A única maneira que você tem de ser salvo pelas obras é se você só se tornar 100% parecido com Ele. Já que você confessou que não podia, eu quero dizer para você que pela fé nele é possível você ter seus pecados perdoados e purificados. E receber vida eterna. Então o padrão de Deus para a salvação pelas obras é 100% Jesus. Não pode ser 99, 99,9, 99,99. Tem que ser 100 cravado ou 10 cravado, dependendo da nota máxima que você der. Mas a corrupção total da nossa natureza, a depravação total nos impede de expressarmos ou de sermos 100% como Jesus foi. E como consequência disso, estamos debaixo do juízo. Mas Jesus Cristo veio justamente para nos livrar desse triste fim. Então, nós somos incapazes de fugir tanto da corrupção como do castigo que o pecado nos impõe. Quando estivermos falando sobre a doutrina da salvação, vamos mostrar o que Deus fez para nos livrar disso. Quarto, pecado é o cumprimento incompleto do padrão de Deus. E aí vem aquela questão do alvo, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nós trabalhamos, quando falamos sobre a imagem e semelhança de Deus no homem, que essas qualidades ou esses termos, eles trazem a ideia de que alguma coisa deveria ser exibida. Na vivência desses seres humanos que o identificariam qualidades inerentes à natureza divina, ainda que de maneira limitada, que possibilitariam esse homem a ser o governador da criação terrena. Lembre que Deus disse para ele que ele deveria exercer a autoridade. Então, normalmente em teologia nós trabalhamos essa realidade dos atributos comunicáveis e incomunicáveis e aí por diante. Então, trabalhamos isso aí. Então, quando o homem deixa de manifestar essa imagem e semelhança em toda a sua plenitude, é porque ele cometeu o pecado. E por causa do pecado, todos os seres humanos se tornaram incapazes de manifestar essa natureza, porque em várias áreas da sua vida ele vai deixar de manifestar essa imagem e semelhança com perfeição. Ele não vai conseguir viver perfeitamente o padrão que Deus estabeleceu, e aí justamente o pecado é considerado nesse sentido errar o alvo, ou seja, nós teríamos que expressar a imagem e semelhança de Deus. Talvez o exemplo mais claro, nós teríamos que parecer 100% com Jesus, como Jesus foi enquanto esteve aqui,
João vai dizer que assim como ele foi, nós devemos andar, assim como ele andou, nós devemos andar também. Nós devemos ser imitadores dele. Mas não conseguimos ser 100%, justamente por causa do pecado que opera em nós. Quinto, pecado é desalojar Deus. Talvez essa seja a figura mais terrível com relação ao pecado apresentado. Por quê? Porque, vamos pensar no Salmo 139. O salmista diz: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu ponho a minha cama na sepultura, tu estás lá. Se eu subo um monte mais alto, ou me detenho nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus jamais abandona aqueles que são seus. Ele está presente. O próprio Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora imagine, como crente, a partir das Escrituras, cujos ensinamentos é a verdade absoluta, a tudo aquilo que se propõe ensinar, eu sou informado que em qualquer lugar que eu estiver, Deus vai estar lá. Agora imagine, eu tenho inclinações pecaminosas, tenho impulsos maus que procedem no meu coração, que tentam estimular a minha vontade a seguir um caminho diferente daquele que Deus estabeleceu. O que acontece de verdade quando eu peco? Então essa figura diz que simplesmente, cada vez que eu sou tentado e ao invés de andar em espírito eu decido andar na carne, é quase como se eu estivesse abrindo a porta e mandando Deus dar uma voltinha. Deus, dá uma folguinha para mim aí, eu queria que o senhor saísse, fosse dar uma voltinha aí, não colocasse os seus olhos como eu, fizesse vista grossa, encobrisse aí alguma coisa, porque eu estou com vontade de fazer uma coisa que não agrada ao Senhor. Volto a lembrar, como alguém pode se dizer pecador e bom ao mesmo tempo? Se cada vez que ele peca, literalmente, ele está mandando Deus dar uma voltinha, porque ele quer fazer uma coisa que sabe que é desagradável a ele. E não é só que ele está querendo fazer, ele decidiu fazer o que é desagradável ao Deus que prometeu a sua companhia presente com ele, cuidar dele, abençoar ele e livrar ele, e todas essas bênçãos maravilhosas que são procedentes de Deus. Então aqui nós temos uma natureza pecaminosa que não apenas pode ser minimizada em sua definição, como errar o alvo. O comportamento externo é resultado de toda essa obra de maldade que habita no nosso coração e que o tempo todo está disparando os seus impulsos. Então, quando eu penso em pecado, eu estou pensando numa inclinação do coração, numa inclinação interior, no impulso mal da alma que tenta me levar a tomar decisões que são contrárias à verdade de Deus e ao padrão de Deus. O pecado é um estado de rebelião e desobediência aos padrões do Rei do universo, do Rei cósmico, do Rei de todas as coisas. Pecado implica incapacidade espiritual, daí a nossa imperfeição é exposta. Foi por isso que Cristo teve que vir, porque ninguém poderia ser salvo pelas obras, porque a salvação pelas obras exige a perfeição em tudo. Teríamos que nascer, viver e morrer sem nunca termos cometido nenhum pecado. Então isso é impossível para um ser humano que foi corrompido como em sua natureza pelo pecado dos primeiros pais. Pecado é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus, e pecado é uma atitude deliberada, e pense nisso, de mandar Deus dar uma voltinha, de pedir a Deus para fazer vista grossa. Normalmente a linguagem do crente é: Deus, eu me alegro por ficar na tua presença. Mas quando decidimos pecar, nós estamos ansiando sair da presença do Criador. Não podemos. Ele é o Deus onipresente. Não podemos esconder dele as coisas. Ele é o Deus onisciente. Onisciente. Nós vamos terminar aqui hoje. Nós iremos caminhar até a página 20, mas por causa da hora,
nós vamos parar por aqui, principalmente porque até 9h30 não será possível nós trabalharmos o assunto que está contido na página 20, mas eu quero que você pense nisso. Nós não apenas somos chamados a conhecer a realidade do pecado, do mal que habita em nós. Leia o que Paulo diz mais uma vez depois da aula em Romanos capítulo 7, do 12 ao 25. Paulo não se nega a reconhecer que havia um mal dentro dele que tentava governar os seus membros para que ele viesse a pecar contra Deus. Como nós devemos lidar com essa batalha? Paulo ensina no capítulo 6, só é você ler o capítulo 6. Antes de Cristo, nós oferecíamos os nossos membros como instrumentos de pecado e de iniquidade. Mas agora em Cristo, nós oferecemos os membros do nosso corpo como instrumento de justiça. Porque se tivermos a nossa natureza interior restaurada, se nascemos de novo, o desejo da nossa alma é viver uma vida totalmente agradável a Deus. Ainda que saibamos que essa vida só se tornará plenamente possível no porvir, mas enquanto estivermos aqui, há esperança de melhorarmos a cada dia. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer que o nosso velho eu foi cravado com Cristo na cruz, a fim de que nós não servíssemos mais ao pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado. Se somos crentes, nós fomos libertos. E as pessoas que estão escravas precisam ver na nossa vida aquilo que Deus faz na vida de um pecador que ele salva. E uma das evidências da salvação, que carimbam dos outdoors da salvação, além da confissão de fé, das certezas expressas por nós, é a obra da santificação. Aquele velho eu ficou para trás. E agora nós estamos caminhando de novidade de vida em novidade de vida, manifestando na nossa vida aquelas virtudes, como Pedro vai dizer na sua primeira carta. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então hoje nós vamos terminar por aqui. Semana que vem nós começamos a falar sobre a fonte do pecado. E isso é importante porque nós vivemos numa era em que, diante dos males cometidos, ao invés das pessoas assumirem que a decisão foi delas, elas tentam terceirizar a culpa. Ou seja, eles cometem um ato mal, mas eles tentam dizer que aquele ato mal foi praticado por causa de outra coisa. Por causa. Eu me lembro, um exemplo, né? Eu gosto muito de assistir desenho animado, principalmente porque nos desenhos animados nós não lidamos com aquelas cenas sensuais, nós não lidamos normalmente nos desenhos animados. Infelizmente, de vez em quando aparecem uns loucos aí que tem com palavrões, então isso é ofensivo aos nossos ouvidos, ofensivo aos nossos olhos. Mas eu estava assistindo um filme, o filme de Aladim, né? Aladim é quase um Robin Hood, é um bom ladrão, né? Ele rouba para dar para os pobres, então é uma coisa complicada. Mas eu acho interessante que num dos episódios do filme que Aladim rouba e os guardas estão correndo atrás dele para prender, há um coro de mulheres cantando dizendo que Aladim é um pobrezinho que rouba para comer. Ou seja, o problema do mal praticado por ele é resultado da opressão social que ele sofreu por causa da sua pobreza. E aí vem aquele conceito lá de que ele não é uma pessoa digna de castigo, mas é uma pessoa digna de dó. Não podemos arrumar culpados para o nosso pecado. Pecado é uma coisa que precisa ser assumida, precisa ser confessada, precisa ser deixada. Então, para a semana nós vamos caminhar por esse caminho. Agora, volto a lembrar vocês, muitos pregadores deixaram de pregar sobre pecado, porque não é uma pregação que vai arrancar glórias a Deus, aleluias e aplausos do auditório. Na verdade, se nós batermos muito nessa tecla, certamente receberemos indignação. Aquele comichão nos ouvidos se tornará parte da nossa audiência. E com certeza, se aparecer alguém por aí pregando em nome de Deus o que eles querem ouvir,
e prometendo em nome de Deus o que eles querem receber, eles vão nos abandonar. Mas continue firme. O Espírito Santo, para salvar um pecador, convence primeiro ele do pecado. Depois ele aponta para a justiça, depois ele vai para a cruz e traz toda a compreensão do amor incondicional, sabe, da graça de Deus, da misericórdia de Deus exposta. Mas antes de mostrar esse amor de Deus, ele mostra o pecado, a culpa e o merecimento de castigo que o pecador tem, mais especificamente apontando para o inferno e para a condenação eterna. E é justamente quando o ser humano se encontra nesse estado de desespero por causa da sua condição espiritual que a luz do Evangelho da glória de Cristo brilha. Então, precisamos aprender sobre pecado e eu volto a pedir a vocês, preguem sobre pecado. Pregue sobre pecado. Não pregue só sobre o pecado, pregue sobre a salvação de Deus para com o pecado. Pregue sobre a santificação de Deus para com o pecado, mas não deixe de pregar sobre o pecado. Então, que Deus te abençoe. Segunda-feira, 19h30, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para que nós possamos caminhar nesses ensinamentos. Segunda-feira que vem, começando com a fonte do pecado, a fim de que nós não venhamos cair no erro de, quando pecarmos ou ao pecarmos, tentarmos terceirizar a nossa culpa. Esse tipo de ensinamento não faz parte daquilo que a verdade absoluta, a palavra de Deus nos ensina. Então, que Deus te abençoe. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer ou nos comentários do YouTube, ou também você pode fazer nos comentários lá do Facebook, na página do SETSC, e aí durante a semana eu vou estar tentando responder as suas perguntas. Mas até lá, Deus abençoe e que vocês estejam orando por nós, né? Aqui na nossa cidade nós já voltamos aos cultos, ainda que de maneira limitada, né? Eles liberaram 30% da frequência da quantidade de pessoas que os bombeiros atestaram para o nosso salão. Então nós podemos fazer um culto com 54 pessoas, isso é uma coisa boa. Fazemos 2 cultos no domingo, fazemos um culto na terça-feira, estávamos fazendo um culto de oração na quinta, suspendemos porque estávamos vendo o início dos cultos na congregação, mas nas congregações, pelo menos aquelas que estão ligadas à nossa igreja, nós ainda estamos fazendo via online, mas peço que os irmãos estejam orando, né, e que Deus esteja nos preservando desse mal, né, até que a vacina apareça aí e nós possamos tocar de novo a nossa vida tranquilamente. Mas estejam orando por nós para que Deus nos dê graça, né? Uma correria toda semana para darmos conta de pregação, igreja, visita, aula e uma série de outras coisas. Então, que Deus esteja nos dando graça. Então, sempre que você estiver orando, lembre de nós, apresente a nossa vida e peça a Deus para nos dar sabedoria, porque quanto mais Ele nos ajudar a aprender a verdade dEle, mais nós vamos poder fornecer conhecimento para ajudar vocês também a crescer no conhecimento da verdade de Deus. Então, que Deus abençoe a todos e até a segunda-feira, se Ele permitir. Quero pedir desculpas por força do isolamento nesse sentido, então nós não temos mais o secretário aqui, não é? Até o início do ano, quando retornamos, nós tínhamos o Cleiton, que estava aqui na aula, e ele fazia o intercâmbio entre nós, né? Ele fazia o meio termo, assim, ele pegava as perguntas de vocês, me passava e tudo mais. Então, até que as coisas voltem à normalidade, nós vamos ter que administrar isso. Então, se você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa pendente no seu entendimento acerca do que nós falamos hoje, mande a pergunta nos comentários e nós vamos estar fazendo o possível para responder durante esses dias para você de maneira particular. Então, que Deus abençoe e até lá, segunda-feira, se Deus assim o permitir.